Olá, vocês sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jéssica Ribeiro. Lembrando a vocês que nossa aula tem sempre a colaboração da intérprete Silândia. Então, na videoaula de hoje, nós iremos aprender sobre o gênero textual artigo de opinião, tá certo? Então, vamos lá. O que é um artigo de opinião? Já tinham ouvido falar sobre esse gênero? O artigo de opinião é um gênero que pertence ao tipo argumentativo, tá certo? O que é argumentar? É você justificar, você trazer motivos, tá certo? Trazer justificativas para aquilo que você está defendendo. Se é um artigo de opinião, quer dizer que você está defendendo uma opinião, uma tese, uma ideia, um ponto de vista. E para fazer essa defesa, não basta apenas você dizer a sua opinião, você tem que argumentar, trazer informações que justifiquem essa sua opinião e essa defesa da sua opinião, tá certo? Então, o artigo de opinião, ele é do tipo argumentativo e ele apresenta um ponto de vista, normalmente em relação a assuntos relevantes na sociedade, ou seja, assuntos de interesse público, de interesse da maioria da sociedade. O artigo de opinião, ele circula normalmente em jornais, revistas, sites da internet, e pode tratar de temas polêmicos. Na verdade, isso aqui é bem comum, que nos artigos de opinião trate-se de tema polêmico justamente porque vai dividir opiniões. Uma parte favorável, outra parte contrária àquele tema que está sendo abordado. São apresentados fatos, dados estatísticos e discurso de autoridade para fundamentar, ou seja, para justificar a tese apresentada. Ou seja, a ideia, justificar a sua opinião. Discurso de autoridade é quando você pega alguém, um especialista no assunto que você está defendendo, e você usa da fala desse especialista para argumentar em favor da sua opinião. Então, por exemplo, você vai defender a opinião que é favorável à vacina contra a Covid-19. E aí você usa a fala de um médico, de um infectologista, pessoas que têm autoridade para falar sobre esse assunto, para falar sobre prevenção e cuidados com a saúde. Então, quando você utiliza disso no seu próprio texto de opinião, você está usando discurso de autoridades para justificar e fundamentar os argumentos que você já está encadeando aí no seu texto. Outra coisa importante em relação ao artigo de opinião é que o seu título ele deve ser atrativo e convidativo. Então, já pelo título, é possível você se interessar ou não por ler o conteúdo do artigo de opinião, uma vez que no título já é possível ter resquícios da opinião da pessoa que está produzindo aquele texto, tá certo? O artigo de opinião ele é considerado, né, diante das suas características aí dos veículos de publicação, um texto geralmente curto, com a linguagem direta, objetiva, simples e harmônica. Então, você não fica fazendo rodeios, você já vai direto ao assunto, já vai justificando, argumentando, trazendo dados, gráficos, tabelas, pode utilizar isso, dados científicos, resultado de pesquisa, tudo para te ajudar a defender essa opinião que você está organizando no seu texto. Então, são conteúdos que vão fundamentar a sua tese. É permitido flexionar os verbos e pronomes na primeira pessoa do singular, então você pode utilizar o eu, você pode se colocar, ou, se você preferir, na produção desse texto, você pode dar um tom de algo mais coletivo, como que aquela opinião não fosse apenas sua, mas de uma grande quantidade de pessoas ou de um grupo de pessoas. E aí é permitido que você possa utilizar a terceira pessoa no discurso também. Então, tanto a primeira quanto a terceira pessoa no discurso, você pode utilizar para fazer o artigo de opinião, tá certo? Fica permitido para você. Bom, aqui eu trouxe para vocês esse tema para a gente pensar, porque nós vamos ler um artigo que envolve esse tema aqui. Uso do celular na sala de aula, pode ou não? Veja que é um tema polêmico, né? Há aquelas pessoas que vão super defender o uso do aparelho telefônico e outras que vão ser contrárias. Tanto de um lado quanto de outro, essas pessoas elas vão ter os seus argumentos para justificar, ou porque elas são contra, ou porque elas são
a favor. E aí eu vou mostrar para vocês agora um exemplo de artigo de opinião dentro desse tema, e eu quero que vocês percebam se essa pessoa que produziu esse texto, ela é contra ou é a favor e por quê em relação ao uso do aparelho telefônico na sala de aula. Coloquei vocês aqui nessa página do site da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em que nós temos acesso aqui a uma publicação, está até marcada aqui ó, como opinião, porque o texto a seguir é um artigo de opinião, e aqui a gente já tem o título dizendo o seguinte: celular em sala de aula, uma proibição necessária. Só pelo título já dá para saber se a pessoa é contra ou a favor? Acho que vocês conseguem saber já, né? Esse texto ele foi publicado no dia 22/6, no ano de 2015, tá certo? Já tem um tempinho aí esse texto. É um texto de autoria de Orlando Morando e que nós vamos ver ao final quem é essa pessoa, tá bom? E aqui inicia-se o artigo de opinião dele. Então, nós vamos acompanhar aqui a leitura para que vocês percebam como é construído esse tipo de texto. Atualmente, um assunto que vem despertando a atenção não só da comunidade acadêmica, mas da sociedade como um todo, é a proibição do uso de celulares na sala de aula. A proibição do seu uso em sala de aula é uma medida que se harmoniza com o ambiente em que o estudante está. A sala de aula é um local de aprendizagem, onde o discente é o aluno, deve se esforçar ao máximo para extrair do professor os conhecimentos da matéria. Nesse contexto, o celular é um aparelho que só vem dificultar a relação ensino-aprendizagem, visto que atrapalha não só quem atende, mas todos que estão ao seu redor. Um estudo divulgado no mês passado pela Universidade aqui, Escola de Londres, né, Escola de Economia de Londres, mostrou que alunos de escolas da Inglaterra que baniram os smartphones melhoraram em até 14% suas notas em exames de avaliação nacional. Lembrando a vocês que esse texto foi publicado no ano de 2015. O aumento acontece principalmente entre estudantes com conceitos mais baixos, na faixa etária entre 7 e 11 anos. O banimento ajudou alunos com aproveitamento abaixo de 60% nas provas. Para o resto, não mudou nada. Segundo os autores do estudo, as distrações atingem todo mundo, mas são piores em alunos com celulares e ainda piores naqueles com notas mais baixas. O impacto da proibição, diz especialista, veja, discurso de autoridade, é o equivalente a 1 hora a mais de aula por semana. O estudo Tecnologia, Distração e Desempenho de Estudantes foi feito com 130 mil alunos desde 2001, em 91 escolas de 4 cidades. Por que banir o celular? Porque ter acesso fácil ao celular faz com que o aluno tenha mais chance de distração, o que pode levar a notas mais baixas. Adolescentes ainda não têm maturidade para usar nos momentos apropriados, em ambientes liberados. É muito difícil para o professor monitorar a sala toda. A distração do smartphone é muito pior do que o desenho no caderno, por exemplo, porque o aluno entra em um universo paralelo. Enfim, são inúmeras as razões para proibir o uso do celular nas salas de aula. O Estado de São Paulo, mais uma vez, foi pioneiro nesse assunto e aprovou a Lei 12.730 de 2007, da minha autoria, que proíbe o uso de telefone celular nas escolas. Segundo a Nielsen Ibope, atualmente 15% dos 68 milhões de usuários da internet pelo celular no Brasil tem entre 10 e 17 anos, ou seja, a maioria dos adolescentes. Sendo assim, a fiscalização do uso do aparelho deve ser feita rigorosamente nas escolas pelos professores e diretores de ensino. Mas como esses números de usuários aumentam a cada dia,
o momento é de ampliar a fiscalização e cumprir a lei. Aí aqui está explicando, né, que Orlando Morando, como vocês sabem, foi a pessoa que produziu aqui esse texto. Na época, ele era deputado pelo PSB e cumpre o 4º mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E aí, pelo que vocês viram aqui da leitura, lembrando que foi um texto publicado em 2015, então já tem um tempinho, né? Já estamos em 2021. Mas pelo que foi dito aí, já pelo título, a gente conseguia perceber se a pessoa era contra ou a favor do uso do aparelho telefônico por parte dos alunos na sala de aula ou não. O que vocês acharam do texto? Viram que o Orlando usou argumentos fortes, né? Usou pesquisa, usou dados científicos, usou discurso de autoridade para justificar a opinião de que o adolescente não tem maturidade para utilizar o aparelho telefônico na sala de aula. Inclusive, trouxe dados de estudos estatísticos mostrando que, principalmente para os alunos que já tinham rendimento baixo, quando eles estavam com o telefone celular, esse rendimento caía mais ainda. Bom, essa foi a opinião de Orlando defendida naquele artigo e que ele, além de dizer o que ele achava, ele trouxe argumentos como o discurso de autoridade, como dados estatísticos, dados de pesquisa dentro e fora do Brasil para justificar a opinião dele. Quer dizer que a gente deva concordar com a opinião dele? Não, mas o texto dele é feito para tentar convencer o leitor de que aquela opinião é correta, é válida e merece atenção. Há pessoas que vão ler aquele texto e vão discordar totalmente, há pessoas que vão ler e vão concordar. Há aquelas ainda que podem concordar em partes, ou seja, concordar com alguns dos argumentos, mas não com todos. E o artigo de opinião é justamente esse tipo de texto que faz com que a gente reflita e ou concorde ou discorde. O objetivo principal é conseguir convencer o leitor, conseguir convencer que a pessoa concorde com aquela opinião, tá certo? Então é importante a gente ter uma criticidade para não se deixar levar por todos os artigos de opinião ou qualquer outro texto, mas que a gente possa fazer a nossa própria análise e ter a nossa própria opinião, tá certo? Em relação à estrutura desse tipo de texto, o que é que a gente pode observar aqui? A estrutura de um artigo de opinião, né? Quando a gente for fazer. É um artigo de opinião, o autor tem por objetivo defender o seu ponto de vista. Então, lá no texto sobre o uso do telefone, o Orlando estava defendendo o ponto de vista dele. Defendeu tanto que criou até uma lei lá para o estado de São Paulo. E criticar os outros pontos de vista que sejam contrários aos seus. Então, quando eu estou produzindo, eu defendo o meu ponto de vista e digo por que o ponto de vista oposto não é o adequado. Para isso, constrói um texto que analisa uma série de fatores relacionados ao assunto. Vocês viram lá que ele não ficou só falando, eu acho, eu penso. Não, ele trouxe informações, dados de estudo, dados de pesquisa para justificar a opinião que ele tinha. Então, o texto ele vai trazer na sua estrutura uma introdução, né? A introdução do texto, o autor situa o leitor sobre o tema abordado e posiciona-se, ou seja, ele já demonstra qual é a opinião que ele tem em relação àquele tema e apresenta sua ideia principal, mostrando o que é que ele vai desenvolver. Na sequência, tem o desenvolvimento do artigo. O autor apresenta os argumentos, lá ele apresentou os dados científicos, os dados estatísticos, dentro do Brasil e fora do Brasil, o rendimento dos alunos. Para quê? Para fundamentar a ideia principal, que era tirar o aparelho telefônico das salas de aula. Então, no desenvolvimento, é a parte onde eu vou argumentar mais para produzir esse meu artigo de opinião, com a finalidade de quê? De convencer o leitor do ponto de vista defendido por ele. Nessa parte do artigo, o autor pode fazer comparações, citar exemplos, utilizar dados estatísticos, citações de artigos já publicados em jornais, revistas ou livros. Depois vem a conclusão, que já é a parte encaminhando-se para o final do texto. Nessa parte do texto é comum que o autor retome e reforce sua tese. Então, ele vai relembrar o ponto de vista dele e vai reforçar se ele é contra ou se ele é a favor. Ok, pessoal, essa foi nossa aula de hoje sobre o gênero textual artigo de opinião.
Espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido um pouco mais sobre esse tipo de texto. Um forte abraço e até a próxima aula.